Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. E aqui neste trecho, Jesus está à beira do mar da Galileia, ou seja, o lago de Tiberíades, também era conhecido dessa forma, esse grande lago, e ele faz aquele famoso milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas ali. E aquilo é uma prova de fé para os discípulos, uma prova de que, sim, aquele homem era o Cristo, era o Messias, tanto para os discípulos, principalmente para eles, mas também para aquela multidão que estava ali. E Jesus, então, está ali demonstrando o seu poder e testando a fé daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali. E diz aqui o relato que isso aconteceu alguns dias da Páscoa. A Páscoa, a festa da Páscoa, que é celebrada anualmente era celebrada anualmente pelos judeus, hoje também compõe o calendário cristão, estava se aproximando. Isso é bem interessante porque hoje nós estamos a um dia do Tríduo Pascual. Amanhã inicia-se o Tríduo Pascual. São os 3 dias onde Jesus sofre, a sua prisão, acontece a última ceia, ele sofre a sua prisão e vive ali todo o drama, da sua morte. Nós sabemos já muito bem como aconteceu. E, no entanto, essa Páscoa aqui que estava se aproximando, obviamente, não era aquela Páscoa famosa da morte de Jesus. Isso aqui aconteceu algum tempo antes daquilo. E no trecho final do texto que nós estamos hoje, versículos 14 e 15, diz que o povo comeu até se fartar e reconheceu que Deus estava agindo no meio deles. E Jesus acabava de fazer ali uma prova de que, de fato, Deus estava agindo de maneira sobrenatural no meio do povo. Então, eles afirmavam que Jesus era um profeta. Eles diziam que ele era um profeta de Deus ali naquela região da Galileia. E Jesus, então, percebendo o entusiasmo dele, do povo, percebendo o entusiasmo daquelas pessoas, ele se retira. Porque esse entusiasmo não era um entusiasmo da maneira correta. Eles queriam fazer de Jesus rei. Eles queriam um Messias humano. E Jesus não veio para ser um Messias humano, ele veio para ser um Messias divino. E se nós formos aplicar isso à nossa realidade, à nossa vida, nós podemos enxergar, eu acredito que você tenha algo a dizer nesse sentido quando você olha para a sua vida, a mão de Deus, como os crentes dizem, uma expressão comum no meio evangélico, a mão de Deus, mas na verdade a ação divina na sua vida. Assim como essas pessoas viam Deus agindo no seu meio ali, através dos atos físicos de Jesus, digamos assim, dos atos materiais, porque eram pessoas de pouca fé, eram pessoas que precisavam dessa característica de Jesus, fazer ali curas, transformar, multiplicar pães, enfim, porque eles estavam ainda sob o regime de uma lei física, eles precisavam ver as coisas, a fé deles ainda era uma fé muito insossa. Jesus fazia isso, mas nós hoje, nós podemos ver a ação de Deus na nossa vida, nós podemos ver, nós podemos compreender que Deus está agindo na nossa vida por diversas coisas, por diversas situações. Existem pessoas que ainda hoje só enxergam Deus agindo na sua vida, só enxergam Cristo sendo presente no seu dia a dia, quando elas veem de fato uma situação impossível de se desenrolar, acontecer, quando vem uma cura, alguém que testemunha uma cura, ou que diz que teve uma profecia, algo do tipo. Mas nós podemos ver, e isso é algo pessoal, então você precisa enxergar isso na sua vida, a presença de Deus com você. O Espírito Santo está acompanhando você dia a dia. Você tem a presença de Deus ao seu lado. Então,
procure enxergar isso. E nós não podemos ser como essas pessoas aqui, que buscavam apenas coisas exteriores. Deus é espírito e ele age em espírito também. Ele age dentro de nós, ele age nos transformando. Então, essas pessoas queriam fazer Jesus um rei político, um rei daquele tempo, um rei como era Herodes, como era um imperador romano, etc. Um rei para, inclusive, peitar essas autoridades e libertar Israel. E existem muitas pessoas que ainda estão com seu coração dominado por coisas materiais, por coisas humanas, por coisas deste mundo. Nós precisamos fazer com que a realidade do Espírito Santo, a realidade divina, espiritual que nós vivemos, ela faça efeito dentro do nosso coração, para derrubar os altares que nós construímos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, que nos levam ao pecado. Então, o altar do orgulho, o altar o altar da nossa natureza humana, que quer aproveitar as coisas ao seu extremo muitas vezes, né? E daí nascem os vícios, a imoralidade sexual, o desequilíbrio na vida. Enfim, então que nós possamos olhar para esses últimos versículos aqui do capítulo do trecho que nós estamos analisando, João 6, do 1 ao 15, e compreender a ação de Deus na nossa vida. Primeiramente, peça que, se você ainda não enxerga, que Ele te mostre, que o Espírito Santo mostre Cristo na sua vida, nos mínimos detalhes. E que nós também possamos não fazer como essas pessoas, não querer as coisas deste mundo aqui, não querer ser dominado por isso, por qualquer coisa que seja, pelos pecados, pela nossa natureza humana, mas que a gente possa colocar a nossa vida frente a frente com Jesus e enxergá-lo como Senhor espiritual deste mundo aqui, Senhor espiritual da nossa alma, e que nós possamos então enxergá-lo agindo no nosso dia a dia, uma presença com a gente, uma presença conosco. Deus abençoe você. Até amanhã.